Gente, coloca presente aí, tá? Quem já tá, porque eu acho que vocês perceberam, né? Bora falar de crise. Na realidade, hoje ainda tem a crise também no roteiro, que é para vocês lerem aí o texto, né? Mas hoje a gente ainda não vai abordar sobre a crise e a discussão, vai ser ainda aquele último conteúdo do primeiro bimestre, tá? Mas depois vocês façam aí a leitura do roteiro, né? Quando tiverem a oportunidade, até a nossa próxima aula sobre aqueles textos lá, tá bom? Então, é o seguinte, eu acho que, não sei se, porque eu sei que chega muita notificação do SIGA para vocês, então tem alunos que às vezes nem prestam atenção nas notificações, mas as minhas correções eu estou dando feedback pelo SIGA, tá? Então, se verifica que eu mandei os feedbacks das duas atividades, tanto do mapa mental, né, quanto do texto sobre a Primeira Guerra Mundial. Confesso para vocês que o que eu priorizei mais pela questão dos detalhes foi a primeira atividade. O mapa mental, se de fato o aluno tentou colocar antecedentes e abordou um pouco o texto, beleza, só em alguns casos que foi muito preguiçoso, né? Não vou nem falar o nome, não sei, parece que ele entrou agora aqui e saiu. E aí eu mandei um feedback dizendo algumas coisas, falando algumas orientações, tá bom? Então, olhem lá o feedback, vejam o que foi que você errou, né? Às vezes não é nem que errou, é que não contemplou no texto, né? Faltou, às vezes abordou as causas, mas não falou das consequências, tá? Então, eu dei o feedback por lá. Então, vocês verifiquem lá nas notificações que com certeza chegou aí notificações para vocês em relação às atividades. E se ficar confuso ainda, pode. A discussão só vai ser do 8 ainda. Mas, né, depois tem a questão dos textos, que seria já o 9 mesmo, os textos do 9, tá? Nicole. É só porque, assim, como eu disponibilizo o texto hoje, né, tem que dar o tempo para vocês lerem, assistir, maturar a ideia, para daí a gente fazer a discussão. Eu tô querendo seguir desse jeito mesmo, tá? Não, tipo, eu jogar e despejar o conteúdo em vocês. Primeiro, eu quero uma leitura prévia de vocês, para quando eu for falar algo, vocês já estarem situados no assunto, tá bom? Então é isso, gente. Se ficar, e aí, se ficou dúvida ainda, me procura no WhatsApp, tá? Depois eu vou disponibilizar um gabarito da prova. A maioria já tirou 10, né? E aí é o que eu digo, a consciência é sua, né? Se você colou ou não do colega, enfim. A prova eu não consigo fazer esse critério, mas as atividades eu consigo, né? Mas muita gente tirou 10. Espero mesmo, né, que muita gente realmente tenha aprendido e não colado, tá? Mas é isso. Hoje a gente vai abordar sobre a República Oligárquica, né? A República Velha, a República Oligárquica, assim como ela ficou conhecida, né, que foi de 1889 até 1930, é um grande período. Eu vou disponibilizar para vocês aqui a apresentação, e enquanto isso eu já gostaria de ouvi-los do que vocês acharam do conteúdo, se já tinham estudado o conteúdo. É mera coincidência, Douglas, eu não sei se eu consegui identificar o seu e o de outro. Acho que não. Agora, o ano passado eu lembro que teve, né, Douglas? Eu tava só brincando. Ah, tá. Porque assim, nem tudo a gente consegue identificar, né? Mas vai que um dia o aluno espera, ele cai, né? O professor às vezes indica, né? Vê o texto da internet, enfim. E lembrem-se, a minha avaliação, de forma alguma, é para deixar vocês constrangidos, é porque a professora é chata, de forma alguma. Eu só busco por melhorar alguns pontos fracos. Tipo, se eu vejo que o aluno está pegando direto da internet, não, eu quero que você escreva. E a gente sabe quando o aluno escreve, né? Eu quero que você escreva, que você desenvolva, porque você vai precisar disso no futuro. Então, quando o professor avalia, não é de forma alguma tentando prejudicar o aluno, é tentar, né, é buscar fazer com que aquele aluno, de fato, ele tenha o conhecimento, né, que ele vá atrás, que ele não só pegue do colega que copie, porque é fácil, né, o conhecimento é um processo, você tem que adquirir ele, e aí você consegue adquirir quando você corre atrás, né, eu sei que às vezes é difícil da situação que a gente está, mas
É isso aí, a gente tem que tentar, né? Então vamos lá. O que é a República Velha? O que vocês acharam mais interessante no conteúdo? O que ficou melhor aí na cabeça de vocês? Acho que foi a Tainá que falou daquela outra aula que ela também pensava assim como a Nicole, que a gente ia comentar o texto que eu tinha disponibilizado no dia, mas não era, né? Ela disse que tinha feito algumas anotações. Quer começar, Tainá? Pode ser, professora. Eu fiz o meu resumo, né? E eu vi que o Brasil, do final do século XIX, ocorreu a troca do regime político, no sentido em que o regime de monarquia foi substituído pela República Velha. E durante essa troca de regime, eles procuravam acomodar as reivindicações das elites econômicas que se encontravam insatisfeitas com o regime monárquico, né? Em especial diante da crise que eles estavam passando naquela época no setor agrícola e no sistema escravizista. Aí as movimentações pela proclamação da República, elas ganharam força quando o exército brasileiro retornou vitorioso da Guerra do Paraguai e aproveitou a oportunidade para expulsar o exército português e os integrantes da nobreza que permaneciam no Brasil. Muito bom, Tainá. Você estudou direitinho, né? E aí, gente, sempre que eu indico vídeos nos roteiros também, vocês assistam, que esses vídeos geralmente são bem sintetizados e bem objetivos em relação ao conteúdo, tá? Gostei aí da sua abordagem, Tainá. Mais alguém querendo comentar alguma coisa que achou de importante no roteiro, sobre o conteúdo em si, né? As pesquisas que fez? Para a gente começar a falar algumas coisas. E aí, a qualquer momento que eu estiver falando, vocês também podem pedir a fala, tá, gente? Para eu não ficar falando sozinha, que é chato. Então, vamos lá. Já vou dar uma breve só pincelada, porque a Tainá já falou essa questão da transição, né? Ou seja, nós tivemos o Brasil Império até, né, 1889. Após a queda do imperador, a gente tem a proclamação da República, República que a gente não pode deixar de esquecer, que era, né, significado de coisa pública, né, lá do grego, era uma república romana, né, res, que quer dizer coisa pública, res, coisa pública, né, coisa pública, então seria um governo para todos, é um governo público que alcançaria todos, enfim, mas será que essa república foi assim? Não foi. Nós tivemos a República Velha, instituída em 1889, a Tainá comentou aí que a gente tinha uma série de crises oriundas aí desse descontentamento das oligarquias cafeiras com o imperador Dom Pedro, né? Tinha acabado a escravidão no Brasil, não tinha pago uma indenização para eles, que era o que eles queriam, né? É claro que o movimento abolicionista era contra essa questão da indenização e foi o que prevaleceu, porque era feio isso, né? Isso não era certo, moralmente certo. Mas eles queriam essa indenização, mas acatou-se, né, pelas leis para não se pagar. Então já começou aí a ter uma crisezinha entre o imperador e as oligarquias, tá? Entre os cafeicultores, né, que eram os grupos ali fortes daquele momento. Por outro lado, também a gente tinha um descontentamento do exército, a questão militar, como a Tainá também citou, ou seja, quando os militares, eles voltaram, né, vitoriosos da Guerra do Paraguai, eles começaram a ter um pouco mais de prestígio na sociedade, no entanto, esse não era o mesmo prestígio que o imperador dava. Eles achavam, né, que a marinha era um pouco mais beneficiada, que os salários eram melhores, que no militar, que no exército não era, os quartéis viviam numa condição precária, então eram questões que surgiam no meio do exército também e que começaram ali a ser pontos chaves de discordância com o governo imperial naquela época, tá? E por outro lado também a gente tinha a questão da igreja, a questão religiosa também que começou a ter conflito com o governo imperial, tá? Então juntaram esses três fatores e em 1889, né,
foi proclamada aí a República, ou seja, foi liderado um golpe por essas forças que se juntaram nesse momento, ou seja, não foi só proclamado porque o Deodoro quis, não, foi um grupo político, um grupo de movimento descontentes com o governo imperial naquela época, que se juntaram em nome de um ideário, que era o ideário republicano, que era algo que já tinha vindo, né, em outros levantes anteriores ao longo dos séculos aí, tá? E proclamaram aí a República, que na tese, né, deveria ser a coisa pública, ou seja, o governo de todos, que fazem política para todos, que todo mundo tem participação, tem voz e tem vez, tá? Mas não foi isso que de fato aconteceu, e aí vocês viram lá no roteiro também, no vídeo que eu indiquei, que nós tivemos inúmeros movimentos, inúmeras revoltas urbanas, revoltas rurais, tá? E tudo isso é fruto desse período, né, de instabilidade política, porque nós saímos de um governo imperial que privilegiava uma classe da elite, né, uma aristocracia, e nós entramos numa república que também não visualizou o social, né? Que também tinha esse prestígio pelas classes mais altas, né? Pela aristocracia, e que foi comandada por uma elite, e que foi a elite cafeicultora, né? Então, quando o Deodoro ele chegou à República do Brasil, ele chega como um governo para ser um governo provisório. Então, a ideia era que se houvesse uma implantação de uma Assembleia Constituinte, que essa Assembleia Constituinte definiria aí quem seria o presidente, né? Seria uma eleição indireta de princípio. Ele chega, tem alguém querendo entrar? Só um pouquinho. O Dimitri, dormiu demais, né, Dimitri? Então, quando ele chega ao poder, a ideia, a proposta inicial é que se monte ali uma Assembleia Constituinte. Há um retardamento, né, da formação dessa Assembleia Constituinte, até começa a ser criticada por pessoas contrárias aí ao governo de Deodoro, né, que via nele uma pessoa autoritária. Então, começa a receber críticas nesse sentido de que ele retardou a organizar uma Assembleia Constituinte, que ele queria ficar mais tempo no poder, enfim, houve todas essas questões. O fato é que em 1891 nós temos, né, a nossa Constituição republicana, a primeira Constituição republicana, a segunda na história brasileira, porque a primeira tinha sido lá do Império, né, mas a primeira na história republicana, em 1891. E ela veio com algumas características importantes. Oficializa a separação entre Estado e Igreja, tá? Então, o Estado e a Igreja, lá no Império, eles até se confundiam, né? A Igreja gerenciava muitas coisas, né? Os padres, ou seja, os religiosos eram pagos pela Igreja, pelo Império, em troca, o dinheiro dos dízimos também era pelo Império, enfim. Até se confundia quem era Estado, quem era Igreja. Então, a partir dessa Constituição, há a visível separação entre Estado e Igreja. É adotado também o presidencialismo, tá? Então, nós temos o regime de presidente, né? Presidencialista como sendo adotado. Claro que lá na frente a gente vai ter alguns movimentos contrários a esse poder político do presidente, né? No sul do Brasil vai estourar a Revolução Federalista, que queria uma espécie de mais autonomia para as províncias, então seria um parlamentarismo que eles queriam, né? Tirar um pouco mais o poder da mão dos presidentes e que os estados, no caso, tivessem um pouquinho mais de autonomia nas suas decisões. Acabou sendo sufocada, né? Porque, como vocês sabem, a gente tem um regime presidencialista até hoje, né? E uma questão muito importante que foi a questão da abolição do voto censitário, ou seja, o que era o voto censitário? Era o voto por recursos, né? Ou seja, uma pessoa só pode votar se tem uma determinada renda. Então, nesse momento, o voto foi abolido. No entanto, a abolição dele não significou que mudou tudo de uma hora para outra, né, que todo mundo começou a poder votar, e que foi mil maravilhas a partir daí. Não, esse voto censitário sendo abolido, a gente teve a adoção do voto, né, e o voto não era aberto, mas esse voto nem todo mundo
era contemplado, ou seja, quem podia votar? Homens maiores de 21 anos de idade, né, que não eram analfabetos, mulheres estavam excluídas, mendigos estavam excluídos, algumas camadas de religiosos, de militares também, né, de baixas patentes, estavam excluídos do processo eleitoral, e os analfabetos. Em tese, muita gente estava excluída desse processo eleitoral. Era uma pequena parcela da sociedade que, de fato, tinha direito a esse voto, tá? Mas, né, se havia direito ao voto, e não era censitário como era anteriormente, tá? E essa secularização de cemitérios, o que foi isso, professora, secularização de cemitérios? Antes, os cemitérios, eles eram controlados e administrados pela igreja, lá no Império, né? Então, era a igreja quem geralmente cuidava, quem estabelecia um cemitério. Geralmente, os cemitérios eram nas redondezas, né, próximas às igrejas. Até muitas igrejas passaram aí a ter também, né, dentro das suas igrejas tem corpos, né, enfim, lá para fora, quando vocês veem muito isso ainda, principalmente lá no Rio, né, então, tinha muitas igrejas que, às vezes, determinados entes queridos colocavam, né, nas capelas, lá dentro da própria igreja mesmo. Mas, a partir da República, da instauração da República, o Estado, ele assume o controle também dessa questão dos cemitérios, até pela política de higienização que estava havendo naquele momento, né, não só no Brasil, né, advinda da Europa. Então, devido à questão das doenças que se proliferava, das descobertas, né, de novos medicamentos, do que causava certas doenças, começou a se ter a questão da higienização, né, então essa questão dos cemitérios entra nessa questão, então afastá-los, né, tirar da igreja também, às vezes eles não tinham cuidado com os corpos também, enfim, o Estado passou a controlar essa questão. E também o Estado passou a controlar a questão do registro civil e o óbito, que até então era a igreja que controlava, além de ser permitido aí o casamento civil, né, nessa Constituição também. Então, foram algumas novidades que vieram aí no bojo dessa Constituição Republicana de 1891, tá? A gente deve mencionar que foi nessa Assembleia Constituinte que o governo de Deodoro da Fonseca, ele foi eleito indiretamente para ficar no poder aí, né, até uma eleição direta, digamos assim, né? Então, ele foi eleito oficialmente, né, como presidente da República, e o vice dele seria o Floriano Peixoto, tá? No governo de Deodoro da Fonseca, teve uma importante política econômica. Essa política econômica, ela objetivava trazer maior desenvolvimento industrial para a economia brasileira, tá? Essa política, ela é conhecida como a política do encilhamento, tá? Ela foi proposta por quem? Pelo Rui Barbosa, né? A gente tem nome de Rui e tudo aqui no Acre com o nome dele. Ele foi o primeiro ministro da Fazenda da República, né? Que foi colocado pelo Deodoro da Fonseca, e ele propôs essa política aí que é conhecido como encilhamento, ou seja, aquela política ali que você estava preparando, né, que vem lá da questão dos cavalos, de colocar a sela do lugar que se monta, enfim, você estava preparando o cavalo para a corrida, então era como se estivesse preparando o Brasil para galopar na economia, mas foi uma política que teve efeito reverso, ou seja, como que, né, era essa política, a gente não está aqui para discutir tanta economia assim, mas para falar algumas coisas, né, ela consistia na concessão de crédito, tá, na emissão de papel moeda, os bancos privados foram autorizados a emitir papel moeda, então houve uma grande emissão, uma grande quantidade de dinheiro sendo emitido por bancos privados, e o que gera? Muito dinheiro na praça. Então, muita gente que o objetivo era estimular o crescimento econômico e a industrialização, ou seja, implantar fábricas, né, algumas indústrias, não fizeram, simplesmente pegaram esse dinheiro, guardaram como uma maneira de especulação, né, para investimentos futuros, né, esperando
que o dinheiro talvez pudesse daqui a um tempo valer mais, não aplicaram de fato, né, na questão da industrialização, nem nas fábricas. Também teve muita gente que fez com que empresas fantasmas fossem criadas, ou seja, era muito fácil nessa época, então se criavam empresas fantasmas, se negociavam nas bolsas de valores como se ela realmente existisse, no final das contas ela não existia, né, e isso levava lá na frente à falência das pessoas que tinham investido, enfim, foi uma crise generalizada. Isso fez com que, né, em meio a essa crise inflacionária, de descrédito dessa política do encilhamento, várias críticas fossem dirigidas aí para o Rui Barbosa e também a figura do Deodoro, que tinha sido aí a pessoa que tinha nomeado ele como ministro da Fazenda. De um primeiro momento, o Deodoro, ele não queria demitir o Rui Barbosa, ele queria resolver o problema, só que ele dizia que o Congresso, né, que as pessoas não estavam deixando ele ajudar, ele resolver a situação, que ele ia resolver a situação, e aí o pessoal já pedia a renúncia dele nesse momento, em meio a essa crise política e econômica, né, então eles pediam já a renúncia. E aí, usando de profundo autoritarismo, em meio a essa crise financeira que estava assolando o Brasil na época, o Deodoro, ele fecha o Congresso, tá? Então, a partir do momento que ele fecha o Congresso, ele já tinha muita gente que não era favorável ao governo dele, e a partir dessa atitude que foi autoritária, né, as pessoas começam a se revoltar um pouco mais ainda com o governo dele, tá? Ou seja, ele ajudou a promulgar uma Constituição republicana, que em tese não era para ter esse tipo de medidas autoritárias. E aí, porque algo desagradou ele, não foi do jeito que ele queria, que ele recebeu crítica, ele foi lá e fechou, né? Então, o pessoal já começou a ver ele com maus olhos ali nesse processo de implantação da República, tá? Então, isso culmina, né, com a revolta da Armada. O que foi essa revolta da Armada? Foi dois eventos, né, que se originaram aí dentro da Marinha Brasileira e que foram aí responsáveis pela renúncia do Deodoro da Fonseca, né, ou seja, essas pessoas, em meio a essa questão de autoritarismo do Deodoro, eles sitiaram a cidade do Rio de Janeiro, né, apontaram canhões para o palácio lá e tudo, e disseram que só sairiam dali após a renúncia do Deodoro, e se o Deodoro não renunciasse, que a cidade seria bombardeada, né. E a partir de então, o que a gente tem? A gente tem um grupo de marinheiros liderando um movimento que, em tese, era um movimento autoritário, né. A Marinha, lá atrás, ela não tinha também apoiado o Exército nessa proclamação da República, porque ela tinha uma história mais, digamos, mais concreta com a monarquia, então, em tese, não foi apoiado, mas aqui, nesse momento, o que eles levantavam como bandeira era a preservação do modelo republicano, que não estava sendo respeitado pelo Deodoro, tá? Então, essa primeira revolta da Armada culmina com a renúncia do Deodoro, tá? Então, o Deodoro sai e quem assume é o Floriano Peixoto. O Floriano já entra tendo a posse dele questionada, porque a Constituição da República, ela previa, né, que se não completou 2 anos de governo, deve-se ter novas eleições. Então, o Floriano, ele entra para assumir o Deodoro da Fonseca, mas nesse sentido, de que ele vai organizar uma eleição direta e, né, para se ter uma eleição direta e outro governo vai assumir. Só que ele começa, no fundo, ele não tem esse objetivo, tanto é que ele chega até o final do mandato, né, ali, e não deixa, né, ou seja, não tenta antecipar as eleições nem nada disso, tá? Então, ele começou a ter a sua posse aí questionada por constitucionalmente mesmo, né, por cláusulas que tinha ali dentro da própria Constituição, que não era certo ele estar assumindo. Aqui, gente, a gente tem uma imagem, né, do Deodoro, um ano após, né, 15 de novembro de 1890, então, um ano após a proclamação da República. Então,
é ele segurando, né, a República. A criança, ela representa a República, ou seja, ainda era uma criança e estava em desenvolvimento, tá? Aqui embaixo eu citei Revolução Federalista. Que foi essa Revolução Federalista, que eu acho que eu já cheguei a comentar um pouquinho lá no início da aula. Ela aconteceu no sul do Brasil, era um grupo que era contrário à questão do poder presidencial, né, ou seja, achava que o presidente tinha poder demais, e eles queriam aí que as províncias tivessem mais autonomia, tá? Então, eles queriam, né, limitar o poder do presidente e mais poder para as províncias. Até mesmo se cogitava a questão do parlamentarismo no Brasil, essa revolução, tá? E ela ocorreu no sul do Brasil, foi liderada aí pelo estado do Rio Grande do Sul. Ela ocorreu de 1893 a 1895. Foi uma revolução que foi duramente reprimida pelo governo do Floriano Peixoto, tá? E nessa mesma época também, né, ainda no governo de Floriano Peixoto, tem a segunda revolta da Armada, que é a revolta aí da Marinha lá no Rio de Janeiro também, ou seja, o Floriano não fazia as eleições, estava seguindo o mesmo viés de autoritarismo lá do Deodoro, a Marinha novamente ela se rebela. Só que dessa vez o Floriano consegue controlar, né, essa revolta da Armada, e vários membros dessa revolta da Armada, eles fugiram, foram para o Rio Grande do Sul, se juntaram aos rebeldes federalistas, né, e foram lutar aí na causa desses rebeldes federalistas, tá? Nós tínhamos dois grupos nessa Revolução Federalista, que eram os pica-paus, como eles eram conhecidos, né, e os maragatos, né, os pica-paus eram os partidários aí do governo lá do Rio Grande do Sul, e que era favorável aí ao presidencialismo, ao Floriano Peixoto, tá, e aí o outro grupo chamava eles de pica-pau devido à questão do uniforme. E os maragatos, né, que era, né, chamado dessa forma pejorativamente pelo grupo dos pica-paus, né, ou seja, remetia a mercenários de guerras, enfim. Então, eles tinham esses dois grupos políticos, os pica-paus favorável ao Floriano, né, os maragatos, que eram os favoráveis a uma espécie de parlamentarismo no Brasil. E, no final das contas, o Floriano conseguiu massacrar o movimento federalista lá no sul do Brasil e, de fato, coloca uma pedra nessa questão e consolida o presidencialismo. A forma com que ele lidou com essa situação é que é muito, muito contestada, né, entre muitos historiadores, porque lá em Santa Catarina, na cidade que hoje, em homenagem, né, o nome Florianópolis é em homenagem a Floriano Peixoto, teve um movimento de massacre, de degola, né, ou seja, muitos revoltosos dessa Revolução Federalista foram mortos, né, através de degola, a mando do governo de Floriano Peixoto, tá? Eles conseguiram sufocar a rebelião, que também já tinha alcançado, né, Santa Catarina, e após isso pegaram os revoltosos da Armada, né, que havia se juntado aos federalistas de lá também, levaram para uma ilha e degolaram centenas de pessoas nessa ilha. Na época, a cidade de Florianópolis, ela se chamava Desterro, né, Desterro. E aí essa cidade, depois, né, dele combater e tal, os rebeldes, ela foi homenageada com o nome de Florianópolis. Até hoje existe um movimento dentro da cidade de Florianópolis que querem estabelecer o nome passado, porque eles acham, né, que é simplesmente um erro homenagear alguém que matou os locais ali até degolado, tá? Então, foram algumas revoltas aí nesse momento, e aí, gente, lembrando, esse momento que nós tivemos o Deodoro e tivemos o Floriano, é conhecido como República da Espada, justamente por essa questão de ter sido liderada por militares, tá bom? Então, agora a gente vai para um outro momento da nossa República Velha. Esse primeiro foi o da Espada, depois a gente vai falar sobre a República Oligárquica. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode prosseguir. Sim.
Ótimo. Porque às vezes a gente pensa que a internet caiu. Então, vamos falar sobre a República Oligárquica, tá? Primeiro, eu vou começar comentando sobre essa charge, né? Para a gente ter uma ideia aí, vocês já responderam até uma questão na prova, né? Nós temos uma cadeira de presidente, de um lado a gente tem um personagem representando, né, com seus vestimentos aí, o estado de São Paulo, né, isso aqui, e do outro lado a gente tem ali do ladinho da cadeira de presidente também, quase agarrado, né, esse aqui tá agarrado, ele quer mais, né, a gente tem Minas Gerais, tá, e aqui a cadeira da presidência da República, e aí eles estão em cima do morrinho, né, aqui, como ninguém está conseguindo alcançar, e embaixo a gente tem várias outras pessoas. Essas outras pessoas aqui, elas representam também oligarquias, tem Paraná, né, eu acho que é Rio Grande do Norte, enfim, Bahia, tá? Porque a gente também tinha outras oligarquias naquela época, porque quando a gente fala, né, de República, Café com Leite, a gente só lembra do São Paulo e de Minas Gerais. Mas as outras oligarquias, elas vão ser muito importantes para a crise, né, dessa república aí que foi consolidada no primeiro presidente, Prudente de Moraes, que depois do Floriano foi o Prudente de Moraes, e ele começou teve um início aí, mas ela se consolidou no próximo governo, que foi o de Campos Salles, né, então ela foi consolidada no governo de Campos Salles, tá, mas as outras oligarquias, elas vão ter participação porque elas fazem movimento para tirar a hegemonia desses dois estados na cadeira da presidência. Minas e São Paulo juntos era um grande colégio eleitoral que se tinha, eram estados aí que tinham muita população eleitoral e que conseguiam eleger quem eles quisessem para cá, tá, para essa cadeira de presidente. Então, as outras oligarquias não tinham esse poder e não conseguiam eleger, né? Então, juntaram os dois e eles mandavam ali em quem ia ser o presidente ou não, naquele ano. Então, se teve o quê? Uma troca, um consenso, um acordo entre as duas grandes oligarquias, maiores oligarquias que existiam na época, a oligarquia de São Paulo e a de Minas Gerais, que é a política do café com leite que a gente fala, né? Café com leite por quê? Porque São Paulo, ele tinha, né, a produção cafeeira muito forte, não que Minas não tivesse, Minas também tinha uma produção cafeeira forte, mas ela também desenvolvia a pecuária, tá? E aí, essas duas grandes oligarquias, elas se aliaram e até 1930, a gente tem elas se revezando na cadeira presidencial, tá? Ora São Paulo estava, ora Minas Gerais estava, né? Basicamente, né, foi isso que aconteceu, tirando, né, um outro governo, mas basicamente essa rede de alianças eram nesse sentido, São Paulo e Minas se alternando na cadeira de presidencialista, tá? Então, república oligárquica, né? A república oligárquica é uma república de poucos, que é governado aí por grupos políticos. Então, no caso aí, os grupos das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, que é a elite que detinha o poder das terras, né? Da economia também agrária, né? Agrícola da época. E nessa república oligárquica, a gente tinha a política dos governadores. O que era essa política dos governadores? Era um acordo político, simplesmente foi um acordo político, aonde ele era estabelecido entre o governo federal, o presidente da república, e o governo estadual, né? Ou seja, o governo federal, em troca de favores para o governador, ou até de não vou me meter em determinados assuntos que é de minha alçada aí, eu tenho que fazer nos estados, eu vou deixar você fazer o que quiser, mas em troca você me apoia também, ajuda a eleger deputados e senadores que vão me apoiar aqui no executivo. Então, o governo do estado recebia favor do governo federal, e o governo federal, em troca, também recebia favor do governo estadual, né, manipulando ali o processo eleitoral para que só fosse eleito pessoas do lado dele, tá? Em tese, a política dos governadores foi essa. E aí a gente também tem uma outra característica, que é a presença do coronelismo.
Quem eram os coronéis? Os coronéis, eles eram os grandes proprietários de terras, né, de uma determinada região. Então, os grandes cafeicultores, né, os grandes fazendeiros, e eles tinham um controle sobre aquela região, né, sobre as pessoas que moravam naquele local. Tá? E esse controle permitiu com que eles fraudassem as eleições, né? Muitos deles ofereciam, né, a rede de alianças e favores, que era tipo, você apoia o candidato, né, o meu candidato, o candidato do coronel. O coronel, geralmente, o coronel, o candidato dele era o candidato que o governador pedia para que ele apoiasse, que daí ele concedia favor para o coronel também, né. Aí o coronel também, do outro lado, já pedia para que os eleitores votassem naquele, porque ia dar um emprego, ia dar uma comida, ia dar, enfim, várias outras coisas também eram oferecidas aí nesse processo. A pessoa tinha duas opções, né? Ou aceitava também, porque se ela não aceitasse, gente, não tinha opção na realidade, né? Se ela não aceitasse, ela ia ser, o coronel usava de violência, tá? Então, tinha-se o diálogo, mas também, né, o diálogo para o coronel pedir, né, então não é diálogo, é só unilateral. Então o coronel pedia, mas se você não aceitasse, havia ali a coesão, né, a questão da violência ali que ele usava, tá? Então, o voto nessa época da República Oligárquica é o famoso voto de cabresto, tá bom? Então, o voto de Cabresto, ele ficou aí durante muito tempo liderando aí, ou seja, o coronel mandava, né, como se ele puxasse ali e guiasse, como o voto era aberto, era muito fácil de manipular. Como nessa época a gente não tinha uma justiça eleitoral, né, que fosse fiscalizadora do processo eleitoral como a gente tem hoje, se não saísse o candidato que o coronel queria, eles manipulavam a ata eleitoral, né? Ia lá, colocava enfim, era muito fácil de ser fraudado nesse momento. Então, foi uma política bem fraudulenta que vigorou até 1930, tá? Com essa questão das oligarquias, do coronelismo, da política dos governadores e do voto de cabresto. Isso fez com que inúmeras revoltas, né, sociais, dentro da classe trabalhadora, dentro do grupo de militares também, que vai surgir lá na frente um grupo de novos militares que luta pela moralização da sociedade, né, e entre essas inúmeras revoltas que surgiu aí durante essa república oligárquica, a gente pode dividir elas em revoltas rurais e revoltas urbanas. E lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre o tenentismo, que são as revoltas militares, tá? Como revoltas rurais, a gente teve duas de grande destaque, né? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre o Arraial de Canudos, a Guerra de Canudos, tá? Ela aconteceu na Bahia, no finalzinho da República ainda, né? De 1896 a 1897, tá? Ela foi liderada por um beato, né, um religioso. Ele não era padre, mas ele também se baseava na Bíblia para os seus ensinamentos, né, uma espécie de líder messiânico. O nome dele era Antônio Conselheiro, e ele reuniu várias famílias no interior da Bahia que não tinham condições e que não estavam sendo contempladas por essa nova política da República. Pessoas sem terra, sem o que comer, né? E aí essas pessoas gostavam das pregações dele, do que ele falava, né? Ele tinha aquela questão da crença que teria um salvador que viria resgatar eles daquela miséria, daquela violência, né? E aí ele era favorável ao sebastianismo, que era uma crença que tinha lá em Portugal, né? E que veio também, ficou durante algum tempo no Brasil, que em relação a existir um grande salvador, né, que vai salvá-los, enfim, que é o último rei de Portugal, que depois teve a União Ibérica, que a gente já estudou lá atrás, que desapareceu numa luta ali com os mouros na África. Então, acabou a dinastia aí, né, ninguém morreu, né, claro, mas ele desapareceu. Então, todo mundo acreditava naquele momento que ele iria retornar e o Antônio Conselheiro era um desses seguidores aí também. E nas suas falas,
ele era um pouco contrário ao que a República estava fazendo, a separação do Estado e da Igreja, tá? Então, o casamento civil, ele era contrário ao casamento civil, tá? Então, tinha o pagamento de impostos, né? Uma das coisas que pegou muito no pé da República foi essa questão. O Arraial de Canudos, ele se recusava a pagar impostos porque eles não recebiam políticas públicas de volta. Então, para que vai pagar imposto, né? Então, ele se recusava a pagar qualquer tipo de imposto, e isso começou a gerar um certo medo nas oligarquias que viviam na proximidade, e fez com que o governo federal intervisse naquele movimento, porque estava uma comunidade de milhares de pessoas, uma comunidade muito grande, que viviam ali socialmente, né, e que tinham aí o líder deles como sendo até acusado de que era um ex-monarquista, né, apesar de que não é que ele era um monarquista, ele era contra algumas coisas que a República tinha adotado, né, mas não é que ele queria que a República caísse, que voltasse de novo à monarquia, né? Essa revolta de Canudos, ela foi duramente massacrada pelo governo, mandou várias expedições militares para lá, algumas delas fracassaram, outra, né, que foi milhares de soldados, um exército muito grande, ele massacrou o Arraial, né? Tem textos que falam até que matou todo mundo lá, mas teve algumas pessoas que conseguiram ainda sair com vida, né? Tem fotos ali que os últimos de Canudos, né? Ou seja, mulheres, crianças, né? Que algumas pessoas não foram massacradas ali no evento, tá? Então, duramente eram reprimidas. Surgiam essas revoltas, era o exército quem era mandado, né? Com armamento, enfim, tinha que ser combatido. Em momento algum se pensava, né, que as pessoas precisavam de projetos de políticas sociais que absorvessem eles ali na economia, na sociedade, tá? Tivemos também a Guerra do Contestado, que ela segue o mesmo viés, ela foi em 1911, nas fronteiras do Paraná e Santa Catarina, uma região ali que era com, digamos assim, né, os dois estados queriam entrar em acordo de quem que pertencia, e aí iria passar uma rodovia que iria ser construída ali pelo Percival Farquhar, né, um empresário aí que veio para cá e construiu várias estradas de ferro também, né. E aí essa rodovia, ela desalojou inúmeras famílias que moravam naquela região, né, que não tinha para onde ir, que simplesmente tinham chegado e ocupado a terra. Além disso, essas famílias que foram desalojadas, muitas delas começaram a trabalhar, né, para a rodovia. E aí, um tempo depois, essa rodovia, ela foi suspensa a construção dela e deixou mais um tanto de gente desempregado, outras pessoas que tinham ido de outras partes do Brasil desempregado e passando fome. Nesse momento aí, né, eles são liderados pelo monge também, né, um religioso, um messiânico, por nome José Maria, tá? E ele prega sobre a questão da fome, né, contra a fome, contra a marginalidade, faz críticas à República também. Então, esse movimento ele é visto como perigoso pela República também, também duramente massacrado, tá? Essas foram duas importantes revoltas rurais que nós tivemos, e agora vamos falar um pouquinho sobre as revoltas urbanas, tá? Uma importante revolta que a gente teve foi a revolta da vacina, acredito que muitos de vocês já ouviram falar. A revolta da vacina, ela aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, que então era a capital, né, do Brasil naquela época, não era Brasília. E ela é muito oriunda da questão da modernização que estava acontecendo, tá? A modernização que estava acontecendo no Brasil naquela época, ou seja, no início do século XX, se falava muito sobre a questão da higienização, de que as ruas deveriam ser mais largas, né, para circular mais ar e não ter a proliferação de insetos, enfim. E no centro do Rio de Janeiro tinha muitos cortiços, né? O que era aquelas moradias que o pessoal morava em pequenos compartimentos, né? Enfim, você já deve ter visto aí filmes, né, retratando os cortiços. E os cortiços, uma política do prefeito da época, o Pereira Passos, eles começaram a ser demolidos, né, no governo de Rodrigues Alves, de presidente Rodrigues Alves. Eles começaram a ser demolidos, e as pessoas que moravam lá foram obrigadas, né,
se afastar do centro da cidade. Era até uma questão de uma política que eles queriam fazer a limpeza do centro e dar ares modernos, né, para a capital, para o Rio de Janeiro. E essas pessoas que moravam nos cortiços, elas tiveram, né, que procurar outros locais, o que começou a se gerar a favelização lá no Rio de Janeiro, tá? Além de todas essas questões de demolição, de tentar melhorar o centro, né, dar uma visão limpa ali para o Rio de Janeiro, a gente também tem que citar que várias epidemias surgiram ali, né, existiam, assolavam ali a sociedade naquela época, varíola, febre amarela, peste bubônica, né, e aí, uma das coisas novas que tinha vindo com a Belle Époque também, né, e que estava em crescimento, era a questão das vacinações. Com isso, se tornou obrigatória a vacina para a varíola, que era uma epidemia que assolava a população naquela época. Mas, em meio a essas questões sociais também, a essa obrigatoriedade da vacina, porque naquela época, vocês pensam, um século atrás, né, as pessoas não tinham conhecimento, até então não se havia nessa cultura de vacina, não se sabia que vacina salvava as vidas, né, até hoje ainda tem os contras, né, mas enfim, não se sabia. E aí as pessoas entravam na casa das pessoas e simplesmente colocava ali a vacina, não sabiam, né? As pessoas tinham medo do que poderia causar mesmo. O governo, ele não procurou esclarecer de forma alguma, né? Fazer uma campanha esclarecedora e tal, não. Simplesmente foi algo que impôs. Então, oriundo de toda essa imposição, com demolição de cortiço para poder melhorar as ruas, né? Eclodiu aí, e aí a obrigatoriedade da vacina, eclodiu essa revolta no Rio de Janeiro, né, entre a população e o governo. Outra revolta que a gente também pode citar, que é a greve, né, dos trabalhadores, que é a greve geral de 1927, simplesmente foram os setores trabalhistas da sociedade que lutavam aí por melhores condições de vida, tá, então aumento do custo de vida, né, estava muito alto, os salários estavam muito baixos, não tinham leis trabalhistas, então já é um movimento aí trabalhista que a gente começa a ter, que lá na frente vai surgir muitos efeitos, né, porque até então não se havia legislação trabalhista. E vale ressaltar que nesse momento o Brasil, ele já passa por um incipiente, né, um pequeno processo de industrialização, tá? Principalmente aqui, nesse momento que a gente está falando, do momento que estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, né, então, muitos produtos que eles importavam da Europa para cá, eles não puderam mais estar fazendo no período de guerra, então, começa a surgir muitas fábricas aí nesse momento, tá, e aí, com o surgimento dessas fábricas, mais trabalhadores, né, são incorporados aí a esse mercado. Aqui, vou só comentar sobre essas revoltas militares, depois a gente vai falar um pouquinho ainda, quando a gente for falar lá do Getúlio Vargas, como que deu o fim ali da República Oligárquica. Nós tivemos também as revoltas militares já no século XX, né, em 1910, que foi a revolta da Chibata, então ela aconteceu dentro da marinha, né, entre os marujos, e eles lutavam por melhores condições de trabalho e a extinção de castigos físicos, né, porque os marinheiros, quando eles eram punidos com chibatadas, então eles queriam a extinção desses castigos físicos também. Essa revolta, ela até começou a ser negociada, mas depois ela foi reprimida pelo governo, tá, e aí os líderes foram punidos também, foram exilados, muitos mandaram para a Amazônia, né, que era um local onde era considerado um local de castigo naquela época, né, devido às condições de ser difíceis, a malária, enfim, mandaram muita gente para cá. E é um outro movimento também que teve alguns eventos dentro desse movimento, que é o movimento tenentista. O que foi esse movimento tenentismo? Esse foi um movimento muito importante, que contribuiu para o fim da Primeira República, né, da República Velha, a República Oligárquica. Era um movimento liderado por jovens oficialato, né, pelos jovens oficiais tenentistas,
E eles levantavam a bandeira da moralização política, ou seja, estava uma bagunça aquilo, Minas e São Paulo lideravam ali, colocavam quem eles quisessem lá, era uma troca de favores, né, os coronéis mandavam e desmandavam com o voto de cabresto, então o voto era aberto, então se conseguia manipular, e os tenentes começaram, né, uma nova camada de tenentes, começaram a falar, né, em adoção do voto secreto, em moralização da vida política, tá? Eu acho que tem alguém querendo entrar. Tem, não. Alessandro. Alessandro chegou na saída já. Então, gente, é isso. Aí esse movimento tenentista, eles, digamos que teve dois grandes eventos, 1922 a 1924, tá? A República Oligárquica, ela, de fato, ela vai ter fim em 1930, porque a gente vai ter grupos que vão se juntar para derrubar essa oligarquia, tá? Mais na frente, quando Getúlio Vargas, quando a gente for falar sobre Getúlio Vargas, eu vou abordar um pouquinho mais essa questão de como que foi a queda ali da República Oligárquica e a instauração do governo que primeiro era para ser um governo provisório e depois se tornou aí em 15 anos de Getúlio Vargas, tá? Aqui são algumas fotos que eu trouxe para vocês. Essa daqui remete a esse movimento que eu falei, que era um movimento que lutava pela moralização política, pela adoção do voto secreto, que é o tenentismo, tá? Esse foi um movimento que é conhecido como os 18 do Forte, vários deles morreram, isso aqui é um civil que se juntou a essa reivindicação no dia, era contra aí a posse de um presidente na época, né? Mas que lá na frente, né, esse movimento aliado a outros setores, eles vão conseguir aí derrubar a República Oligárquica, tá? Aqui são os últimos do Arraial de Canudos, tá? Então, essas pessoas que foram massacradas lá na revolta rural de Canudos pelo governo federal, tá? Então, a maioria foram mortas, né? Esses daqui são as pessoas que aqui a gente percebe que a maioria é criança e mulheres, né? Foram quem o governo não matou naquela época. Isso aqui representa os trabalhadores da época também. Como eu falei, houve uma grande greve geral em busca de melhores condições de vida, de melhores condições de trabalho e também de salários, né? E outra que representa o espeto obrigatório, né? Que seria a questão da vacina. E só lembrando, a vacina não foi só porque a vacina se tornou, eram um monte de coisas anteriores também, né? A questão do que já estava sendo feito com a sociedade, né, arbitrariamente, sem diálogo, ou seja, vamos tirar vocês daqui para fazer prédio aqui, né? Vocês vão ter que procurar outro lugar. Agora vocês vão ter que tomar isso aqui porque vai salvar. O pessoal não sabia. Tinha a questão da moralização também. Muitos maridos não aceitavam que o pessoal da saúde entrasse na casa, né? E vacinar, levantasse o vestido da mulher ali no braço para poder dar a vacina ali no braço. Nessa época, né, a questão da moralização era nesse sentido. Para a gente hoje talvez não faça sentido, mas naquela época sim. Então, isso fez com que a sociedade, de fato, estourasse esse movimento da revolução da vacina. Tá? Então, esse foi a República Oligárquica, uma república liderada por coronéis, por cafeicultores, por duas oligarquias principais, São Paulo e Minas Gerais, e que teve nos campos sociais inúmeras revoltas, tá? Tanto urbanas quanto rurais, e movimentos também, né, que culminaram aí, como foi o movimento do tenentismo, para o fim dessa república, né, que pediu uma moralização política, a adoção do voto secreto, que naquele momento, né, o voto não ser secreto possibilitava aí as fraudes eleitorais, tá bom? Dúvidas? Alguém quer comentar algo mais que sabe sobre a República e que a gente não sabe? Vargas tomou no grito. A gente vai ver o Getúlio Vargas daqui um dia mesmo. Eu acho que nesse roteiro de hoje, gente, que eu disponibilizei lá, era para a gente terminar, né, o assunto, tinha esse momento síncrono, mas também, como não é obrigatório as pessoas participarem, eu também tenho que disponibilizar conteúdo. Então, já tem textos sobre
a crise de 29, e aí só se atentem que essa crise de 29, ela vai ter efeitos aqui no Brasil também, tá? Ela vai ter efeitos aqui no Brasil, porque o Brasil, essa república oligárquica, ela se baseava aí na exportação do café, e com a crise de 29, o Brasil vai ser prejudicado as suas exportações, então é um evento devastador também na economia, e aí foi em 1929, né, bem próximo ali a Getúlio Vargas, e dá todo esse momento de crise aí também política, e isso favorece, né, o golpe aí de 1930 também, tudo é golpe, tem o lado da proclamação da República, mas é isso, tá? Então, estudem o texto também que eu disponibilizei lá sobre a crise de 29 e a ascensão de regimes totalitários na Europa, tá bom? Que daí, em outra aula, a gente comenta sobre aquele texto lá. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Isso, a Nicole colocou o primeiro foi a República da Espada, o segundo foi a República Oligárquica, os dois, exatamente. Perfeito, gente. Isso mesmo. Então, um bom final de semana para vocês. Eu vou ter aula, mas é na outra turma amanhã. Já estou fazendo muito bom, Tainá. A Tainá tá disciplinada, muito bom, Janinho também. Legal, gente. Tchau, viu? Só o último aviso aqui, daí eu já dou tchau definitivo para vocês. O último aviso é que eu peguei aulas aos sábados, então vai ter, eu acho que vocês já têm, né, o calendário aí. Nesse sábado agora eu vou estar com outro, com o B, 3 horários. Mas aí, no plano de estudos, eu coloquei quais são os sábados que a gente vai ter aula. Mas as minhas aulas do sábado sempre serão assíncronas, tá? Então, só vou disponibilizar material, vocês vão ler e vão, talvez, disponibilizar alguma atividade com prazo de 7 dias. Coloca presente aí, Gustavo, que já tá rolando aí. Quem não... Acho que o Gustavo entrou agora só para colocar, né? Vocês viram que eu dei ponto extra, né? Para quem participa dos momentos aí online. E olha o meu feedback que eu dei nas respostas do SIGA. Chegou no e-mail de vocês, tá? Se tiverem dúvida aí, Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Tem gente aí que eu acabei que eu não... Eu, tipo, só coloquei que atendeu. No meu chegou não, sério. Lawane, olha direitinho, porque eu... Mas eu vou olhar aqui se foi... Mas olha no e-mail que é para ter ido para o e-mail com uma notificação, tá bom? Ah, no e-mail, peraí. Porque quando eu mando, aí ele notifica você. Aí às vezes tá, como tem muita gente cadastrando conteúdo, fazendo tudo, às vezes ela se confunde para vocês. Aí vocês pensam que é só cadastro de conteúdo, mas não é. No meu chegou, Dimitri chegou, né? E sim, eu verifiquei com outros alunos que eu também nunca tinha usado, disseram que chegou. Tá? Então é isso, gente. Vão almoçar, bom final de semana. Leiam o texto depois, quando der, aí do roteiro que eu passei, para a semana que vem, na sexta-feira, a gente fazer uma discussão sobre ele, tá bom? Tchau. Valia 5, era, professora? Hã? Valia 5? As atividades anteriores, tanto a cada uma que eu passei, valia 5. Comentários do professor, muito bom. E aí, eu acho que é a do plano, né? Era a segunda. Isso, essa do plano, se você abordou, né, o que eu pedia, o antecedentes e o processo revolucionário, eu considerei 5 para todo mundo. Aqui eu geralmente não dei 5, teve muita gente que não tirou 5, foi a do texto, teve muita gente que mandou coisa da internet, teve muita gente que copiou coisa do aluno, de outro aluno, ou então que não abordou certas coisas, né, tipo eu pedia causas e consequências, só falou de causas, enfim. Isso. É mais a primeira mesmo que eu fiz mais observações, tá? Tchau, povo. Tchau, professora, até mais. Até mais. Vamos almoçar. Deixa eu ver quem é que tá. Ah, estão saindo. Ó, estão tudo caindo. Menino, o pessoal tava tudo aí mesmo.